E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e eu trago mais um vídeo de review. Isso mesmo, é mais um vídeo de Hellboy, desta vez falando do Omnibus Volume 1 Sementes da Destruição. É aqui que finalmente começa a história principal do Hellboy. Como eu já disse centenas de vezes, eu li primeiro o Hellboy e o BPDP, 1952 a 1954, o Hellboy Histórias Curtas Volume 1 e também o Volume 2. Tudo isso para me dar uma imersão maior quando chegasse na história principal de Hellboy. E de fato, ler aqueles outros materiais me ajuda bastante a entender muitas das referências que tem aqui, apesar de não ser algo obrigatório. Você pode muito bem ler apenas os 4 volumes dos ônibus de Hellboy e você vai entender perfeitamente o que aconteceu. E para mostrar para vocês, desta vez, olha só, a cola veio bonitinha, certinha, não está descolando a capa, as páginas estão todas como deveriam estar. Então este volume aqui de Hellboy, ele vem com a história e a arte do Mike Mignola. Então quem leu os outros materiais, os outros ônibus que eu comentei anteriormente, vai notar uma certa diferença, né? Nos outros ônibus do Hellboy teve colaboração de outros artistas. E aqui esses outros artistas se resumem à parte de colorização do material. Mas antes de girar a câmera e mostrar para vocês a arte mais de perto e tecer os comentários que eu julguei necessários trazer para este vídeo, e quem sabe possa te ajudar a comprar ou não, né? Colecionar ou não estes ônibus de Hellboy. Eu já posso adiantar para vocês que eu me arrependo muito de não ter começado as leituras, as aquisições do universo do Mike Mignola antes. Cara, isso aqui é um material muito bom. Ele não é tão falado, não é tão comentado aqui no Brasil, mas a culpa não é nossa, tá? O que falta mesmo é uma divulgação melhor desses materiais. Eu mesmo conheci os quadrinhos de Hellboy por meio dos vídeos do Barba, lá do canal Pelas Barbas de Odin. Eu tinha esquecido o nome do canal, não esqueça do Barba. Então o meu objetivo no vídeo de hoje, lembrando que eu não ganho nada de editora nenhuma, é te convencer a dar uma chance para Hellboy. Mesmo que você nunca tenha lido quadrinhos ocidentais, que você seja mais focado em mangás assim como eu sou, cara, Hellboy é diferenciado. Recomendo para você assistir os filmes de Hellboy, principalmente o de 2004, que na minha opinião é o melhor de todos. Foi por meio deste filme que eu conheci o Hellboy, o personagem, e é um caminho sem volta, tá? Os outros materiais eles servem de apoio, mas eles não são tão bons quanto a história principal de Hellboy. Tudo bem que tem algumas histórias lá que são fantásticas, principalmente no Hellboy e o BPDP. Mas se você ler os 3 ônibus que eu já citei aqui e que tem review também no canal, com certeza você gostará de Hellboy Volume 1, Sementes da Destruição. Agora sim, vamos ver esse material mais de perto. Então este aqui é o primeiro material, o Omnibus Volume 1 de Hellboy, intitulado Sementes da Destruição. Este material contém 5 histórias interligadas dentro deste primeiro ônibus e faz parte daquilo que é considerado a principal história sobre Hellboy. Lembrando que no total são 4 os ônibus que compõem a história principal do nosso protagonista. A primeira história aqui chamada Sementes da Destruição, que dá nome ao ônibus, narra os eventos que antecederam ao surgimento do Hellboy, ou da invocação dele, como vocês queiram chamar. Então nós temos aqui um grupo do bigodinho lá da Alemanha, em plena Segunda Guerra Mundial. Eles vão ao Reino Unido e acabam sendo descobertos por um grupo de Rangers, porque esses Rangers tiveram notícias de que os Chucrutes estavam a ponto de finalizar o projeto Ragnarok. E os países aliados não sabiam exatamente do que se tratava, apenas de que o grupo alemão que estava aqui era um esquadrão místico. Este grupo de Rangers é assessorado por 3 membros da Sociedade Paranormal Britânica. Nós temos aqui o Malcolm Frost, que nós vimos lá no ônibus do BPDP 1952 a 1954.
ele não teve um destino, um final muito legal. Temos o professor Trevor Buttenbaum, que se tornaria o pai adotivo do Hellboy, e a Lady Eden Jones. Nós não sabemos, deixa eu voltar a página aqui, mas a invocação do Hellboy é realizada pelo Rasputin. Porém, o Hellboy não aparece no local que os nazis estão, mas sim no local que a equipe de Rangers está. Portanto, o Hellboy é, entre aspas, tomado pelos aliados. Logo mais, né, num corte abrupto que tem aqui, nós voltamos ao tempo presente, que se passa a história de Hellboy, e nós encontramos ele conversando com um professor Buttenbaum já bastante velho e que morre ao se desesperar com um sapo. Que não é bem um sapo, mas isso terá implicações e explicações mais para frente. Inclusive tem uma saga gigantesca dentro do BPDP, que é chamada A Praga dos Sapos, em 4 volumes, e eu pretendo fazer a leitura desse material, né, extra, digamos assim, quando eu terminar o segundo ônibus da história principal do Hellboy. Então, avançando um pouquinho, indo ao segundo capítulo desta história, Sementes da Destruição, o Hellboy, a Elizabeth Sherman, ou a Liz, e o Abe Sapien. E cara, quando eu vi os 3 juntos aqui, foi impossível não lembrar do filme lá de 2004. E eles vão até a casa da família Cavendish, porque eles têm uma ligação com o professor. Eles precisam, portanto, pesquisar mais a respeito dos sapos. Eles vão atrás de algumas informações. E para a nossa surpresa, quem está presente aqui nesta mansão é o Gregory Rasputin, que está lá mancomunado com a senhora Cavendish. Tem toda uma explicação aqui sobre o passado do Rasputin, a sua ligação com os nazis e a importância dele para o futuro do Hellboy, que obviamente resiste a ser comandado pelo místico. E está na companhia do Ogdru-Hen, que é uma criatura poderosa que serve para fazer uma ligação com o Ogdru-Jahad, que é também chamado de 7 deuses do caos, que estão banidos no limbo e que deram origem aos Ogdru-Jahads, ou seja, tem centenas desses monstrões aqui espalhados pelo planeta. Bom, e com isso o caos está instaurado. Nós temos aqui uma imagem do Ogdru-Jahad, e enquanto o Abe Sapien está perdido na parte mais baixa da casa, o Hellboy enfrenta o Rasputin e agora está controlando a Liz. E no finalzinho aqui desta história, além de tudo que está acontecendo, nós temos também os nazis acordando no tempo presente da história. Cara, muito bom Sementes da Destruição. Agora indo lá para a página 111, nós temos a segunda história deste ônibus, que é Os Lobos de Santo Agostinho. E aqui nós temos o Hellboy acompanhado de uma outra investigadora do BPDP, e eles vão ao vilarejo conhecido como Santo Agostinho, lá no leste europeu, a fim de desvendar o mistério da morte de mais de 100 moradores da região, bem como de um padre chamado Edward Kelly, que é um amigo do Hellboy. Então tudo aqui gira em torno de uma família de nobres que foi amaldiçoada há mais de 800 anos, e toda a população daquela época, né, se revoltou com essa família que foi amaldiçoada, e a cada 7 anos se transformavam em lobisomens. E aí você sabe, né, quando a população se revolta, eles resolveram enfrentar a ameaça e deram um fim naquela família. Porém, restou um sobrevivente, e é aí que as coisas acontecem nessa história. É um material, essa história aqui, eu imaginei que ela poderia estar dentro dos ônibus, de um dos 2 ônibus, né, do Histórias Curtas, por exemplo, mais provavelmente no Histórias Curtas volume 2, que é mais próximo deste tempo atual da história do Hellboy, onde começa os Sementes da Destruição. Mas justamente por ela se passar depois
dos eventos dos Sementes da Destruição, faz todo o sentido estar aqui. Bom, indo lá para a página 152, nós temos o terceiro conto. Tá difícil aqui, hein? Aqui na página 152, nós temos o terceiro conto deste material, que é o Caixão Acorrentado, em que o Hellboy tem uma visão da igreja em que ele apareceu quando foi invocado lá em 1944, mas claro, a visão é de um tempo muito anterior ao aparecimento do Hellboy, ou seja, a visão não se trata de 1944. E o que dá para entender aqui, interpretando a visão que ele teve, é que o Hellboy é filho de uma bruxa com o próprio Capiroto. E os dois meio-irmãos do Hellboy foram mortos então pelo pai do Hellboy enquanto tentavam proteger e salvar a alma da mãe, que já estava bastante velha e que morreria muito em breve. O engraçado não, o curioso aqui é que a mãe do Hellboy ela tem um sangue que remonta ao rei Arthur. É uma história muito boa, assim como a dos Lobos de Santo Agostinho, mas são histórias que servem para nós tomarmos um fôlego para continuar com a história principal, que é retomada aqui com o Despertar do Demônio, também dividida em capítulos. Lembram que lá no final da história de Sementes da Destruição eu disse que alguns nazis estavam ressurgindo, acordando novamente? Isso ocorre em uma base secreta deles na Noruega, e eles despertam após o Rasputin aparecer para um homem milionário e oferecer um propósito de vida em troca dos seus serviços para auxiliar esses nazis. Então a primeira coisa que esse pessoal faz, liderados pela Ilsa, é ir aos Estados Unidos e recuperar as cinzas de um antigo vampiro que foi eliminado por ordem do carinha do bigode, o chefe da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, para quem não entendeu a referência. Acontece que a Ilsa tem uma relação pessoal com esse vampiro e ela leva os seus restos até o castelo dele para que ele seja ressuscitado, como já foi feito inúmeras vezes ao longo da história. O Hellboy já enfrentou, gente, diversos vampiros ao longo do material que eu já mostrei aqui no canal, mas este parece ser um caso bem diferente. E antes do Hellboy encontrar com esse vampiro, nós temos um outro flashback aqui na página 193, do dia que o Hellboy foi invocado, e nós vemos como que o Rasputin cooptou a Ilsa e os outros dois nazis para que eles fossem os seus servos, e mandou eles para a Noruega porque sabia que a Segunda Guerra Mundial já estava perdida para os alemães. Esta aqui é uma visão de onde o Ogdru Jahad está preso. Então o Hellboy, voltando a ele, ele consegue chegar no ponto que ele precisa investigar ali na Romênia, e nem tem muito trabalho com os nazis, porque muitos deles são mortos por uma outra criatura. E o Mike Mignola aqui consegue amarrar vários pontos de eventos que antes pareciam isolados, como por exemplo a reaparição do Rasputin agora como um espírito para a Ilsa, e a explicação que ele dá é de que foi a Baba Yaga quem o avisou do seu destino, e também como ele conseguiu encontrar o dragão Ogdru Jahad, que é o mesmo que o Hellboy enfrentou na última história que está presente no ônibus de histórias curtas, volume 2. Então depois desse flashback aqui, nós vamos encontrar a equipe da Lisa, e está investigando um outro ponto lá na Noruega, lá na Romênia, nossa. E eles encontram uma porta secreta dentro de umas ruínas que existem por lá, e a Lisa acaba revivendo uma criatura, que é o George, o Homúnculo. Tudo bem, ele não tem esse nome de George ainda, depois o Hellboy batiza ele, mas isso ocorre mais pra frente na história. Então nós temos muita coisa acontecendo aqui, como o ressurgimento desse nazi. Nós encontramos com ele
lá no ônibus do Hellboy e o BPDP 1952 a 1954, inclusive na primeira história daquele ônibus. E como eu disse, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e tudo isso te passa a vontade de continuar a ler o material. No final das contas, a missão do BPDP aqui na Romênia foi um desastre para todos os lados. Além de vários agentes mortos, o vampirão simplesmente some, e a Hécate, que seria a mãe do vampirão, também acaba desaparecendo depois de todos esses confrontos que ocorrem aqui. E no refúgio dos nazis, lá na Noruega, acontece uma coisa muito interessante. Deixa eu passar para lá. Bom, e no refúgio dos nazis, lá na Noruega, o Cal também se instala. Essa figura que ressurgiu, né? Eu disse que apareceu lá no Hellboy BPDP 1952 1954, acaba ocasionando a destruição daquele esconderijo e, portanto, frustra os planos do Rasputin, que agora é um espírito caminhando pelo nosso plano terreno. Bom, aqui nós temos o começo do epílogo, são algumas boas histórias que estão presentes no final deste ônibus. Inclusive tem um diálogo bem bacana entre o Rasputin e a Baba Yaga. Ambos foram mandados para este limbo por causa do Hellboy. Ela, inclusive, porque levou um tiro no olho, perdeu o olho. Aqui nós temos quase um deus, e essa história é bem bacana. Talvez a melhor que nós temos aqui nessa parte de epílogo. Mostra como a Liz Sherman morreu, porque ela perde todos os seus poderes ao reviver acidentalmente a criatura que eu comentei anteriormente, né? O George, o homúnculo. E só essa criatura pode reviver novamente a Liz. Por isso que o Hellboy vai atrás dele para convencê-lo, ou melhor dizendo, para forçá-lo a ir até o hospital em que a Liz está internada. Cara, uma das melhores coisas que eu li, não só nesse ano, porque nós estamos no comecinho de janeiro, mas desde que eu voltei a ler quadrinhos, este aqui é um dos melhores materiais. Eu já tive o prazer de fazer a leitura. Eu diria que por enquanto está no meu top 10, tirando light novels, com certeza está aqui como a melhor leitura deste mês de janeiro, sem sombra de dúvidas. E este vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até o final dele, o meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.